Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Profissão Creator. Eu sou a Ju. E eu sou a Nath. E esse podcast, ele traz muitos cases de sucesso sobre como a criação de conteúdo pode te tornar referência no seu nicho. Aqui embaixo vocês encontram o link da nossa assinatura do Profissão Creator, onde a gente descomplica a criação de conteúdo para vocês crescerem e faturarem nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com a Isa, que é a braba das tranças e referência quando se fala de tranças em Ribeirão Pires. De Ribeirão Pires para o mundo, né? Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, meninas. Gostaria de agradecer o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Seja muito bem-vinda. Então, Isa, pra gente começar, eu queria saber como que você começou, né, lá nos primórdios. Conta um pouquinho do início da sua história. Então, eu já estava no mundo beauty, né? Eu já sabia fazer unha e sobrancelha. A minha avó, ela é cabeleireira, então ela fazia. Eu sempre me interessei muito, desde criança, sabe? Pequenininha mesmo. A minha tia falou que com uns 3 aninhos eu aprendi a falar, eu já falava que meu sonho era ser a Barbie. Então, eu sempre tava ali no mundo beauty, né? Na escola, fazer maquiagem das meninas, a sobrancelha das meninas. E aí, trança, eu nunca consegui fazer. Eu tentei fazer, não consegui. E aí, eu não tinha a intenção de trabalhar na área da beleza. Eu cheguei a começar a trabalhar com 15 anos. Eu trabalhei como assistente pedagógica, tipo secretária, sabe? Com telemarketing, recepção. Que era todo o mesmo emprego, a gente ia fazendo várias coisas, sabe? E eu gostava até. Eu até pensei em fazer secretariado, mas eu pensei, tipo, não é isso que eu quero. Eu pesquisei bastante, sabe? Sim. E aí, quem faz secretariado, tipo, não tem o reconhecimento, né? Tem o trabalho. Era isso. E eu falei assim, não é isso que eu quero, não. Eu também gostava muito de engenharia aeroespacial, sabe? Nada a ver com a área beauty, né? É, bem diferente. Na área beauty mesmo, eu achava que não tinha futuro. E, na verdade, depois que eu comecei a me introduzir mais na área beauty, que eu vi que realmente tem muito resultado. E aí... Mas até então, nada de pensar em ficar nessa área, sabe? E aí, o meu marido ficou desempregado na pandemia. Tinha acabado de começar a pandemia. E aí, eu pensei, ai, meu Deus, eu preciso ajudar de alguma forma. Eu não estava trabalhando na época, porque eu tinha o meu filho pequeno, né? Ele tinha 1 aninho. E aí, eu pedi para Deus. Eu conversei com Deus, eu orei. Eu falei assim, Senhor, eu preciso muito fazer algo, sabe? Eu preciso que seja... de mim, que seja do meu suor. Eu quero que o meu filho se inspire em mim. E eu quero me sentir, sabe, tipo... Reconhecida. Viva, sabe? Que eu tô fazendo alguma coisa que tá valendo Alguma a pena, coisa sabe? por você, né? Tipo, poxa, eu tô viva, tô fazendo, tá acontecendo, sabe? Não simplesmente só tá vivendo um dia após o outro. E aí, ali naquela época... A minha mãe estava grávida. Minha mãe é bem nova. E ela fez um charrifa. E aí, se você... Não sei se já compraram um charrifa. Eu já vi umas meninas postando. Aí eu não tava participando, né? Porque se eu ganho, o pessoal fala que é marmelada, né? Sim. Mas a minha prima tava participando. E ela sente no coração dela. Se ela falou assim, que se ela ganhasse, era pra ela dar o dinheiro pra mim. E ela não falou pra ninguém. Aí ela guardou pra ela. Falou, ai, Deus, você é nas suas mãos. E ela ganhou. Ela ganhou, era R$50, não era muito. Mas ela falou, não, Deus mandou dar pra ela. Ela disse que ela tava precisando, porque na pandemia todo mundo ficou muito mal, né? E era pouco, mas ela falou assim, não, Deus mandou dar pra ela, então eu vou dar. E aí ela veio me dar o dinheiro e eu fiquei assim, como assim? E aí eu fiquei com muita vergonha. E eu falei assim, gente, o que é pra mim fazer com esse dinheiro? Ela, não, foi Deus que mandou te dar. Eu falei, mas o que Deus quer que eu faça com esse dinheiro, né? E aí veio na minha cabeça... trança. Juro pra vocês, como se alguém tivesse falado pra mim, é pra você fazer trança. E eu não sabia fazer trança. Eu falei assim, gente, como assim? Mas você não via algo como uma profissão? Não, nunca, nem imaginei que existia. Eu nem sabia que existia essa profissão, né? E aí, eu falei, vou tentar. Eu olhei no YouTube e aí saiu, meninas. Eu fiz na minha vizinha, fiz na minha irmã e Só deu certo. aprendendo no YouTube? De primeira, eu olhei no YouTube e deu certo. E aí eu falo que, tipo, não é algo que eu sabia fazer, porque eu já tinha tentado. Foi Deus que me ensinou. Deus falou assim, você não queria algo que fosse pra sustentar seu filho, que você tivesse o reconhecimento? Então, toma, agora você vai. E aí eu falei pra minha avó, vó, eu não queria trabalhar na área da beleza, tipo, porque pra mim não dava retorno, sabe? E aí ela falou assim, não, mas se Deus tá falando que é pra você e você vai... Aí eu falei, tá bom, né? E aí eu divulguei
ali, a primeira trança que eu fiz na minha irmã, e aí começou a chover de mensagens. Foi algo surreal, algo que não é tão fácil de acontecer, né? E muita gente me mandando mensagem, pedindo pra agendar, perguntando se eu que tinha feito, quanto que eu cobrava e tudo. E aí começou meus primeiros agendamentos e nunca mais eu parei. Todo final de semana desde então, desde a primeira vez que eu fiz, nunca mais eu parei. Isso no ano da pandemia? Isso. 2020? 2020. 21. Foi 2021 que eu comecei. E aí, é importante também a gente pedir pra Deus, né? Tipo, uma direção. Porque às vezes a gente quer fazer algo que a gente não sabe se é isso. Pra quem acredita, né? Que Ele quer, né? Na nossa vida. Então, se você acredita que Deus pode fazer transformação na sua vida, é bom você perguntar, Senhor, é isso que o Senhor quer pra mim? Porque às vezes a gente dá o nosso máximo, a gente faz tudo e às vezes não é aquilo, não é? Às vezes talvez... E quando é pra ser, Ele mesmo vai encaminhando a gente, deixando tudo no lugar certinho pra gente só executar o plano dele. Às vezes a oportunidade tá ali, ó, batendo na porta, mas você não tá preparada e não tá com o olho aberto pra perceber a oportunidade, às vezes ela até acaba passando. Porque às vezes fica insistindo em algo que não é pra ser, né? Enquanto tem outra coisa aqui que... Tá te chamando. Sim. Então é importante realmente ter esse olhar e estar aberta, né, às possibilidades. Isso que você falou também do nicho beauty, eu acho que é uma crença que muitas pessoas têm de achar que não dá pra viver disso, né? Que não é uma profissão, quando na verdade tem várias possibilidades. Hoje em dia tá mudando, né? Eu acho que tem muita gente que desvaloriza essa área, né? Mas a gente tem que estar com o olhar aberto para as maiores possibilidades. Tem aquele famoso meme, né? Tipo, você trabalha ou você só faz maquiagem? Você trabalha ou só faz trança? Você trabalha ou só faz unha? Tem um meme, mas às vezes uma pessoa que faz unha, eu já vi, tá? De pessoas falar pra mim, não, tira 10 mil por mês fácil. E aí uma pessoa que tá no CLT julgando assim, ai, você trabalha ou só faz unha? Ganha muito bem. Você queria ganhar o que a manicure ganha, tá? Com certeza. A gente já entrevistou uma moça que ela tem uma esmalteria só. E aí o pessoal falava, mas manicure não sobrevive sem salão, né? Porque teria que estar dentro de um salão. E ela abriu uma esmalteria só. E deu super certo. Sim. E ela ganha muito mais que muitos CLTs por aí, isso é importante. Tudo que você tá 100% dedicada a fazer, já tem tudo pra dar certo, sabe? Independente do que seja. Eu vou usar um exemplo bem... Faxina. Às vezes a pessoa começa na faxina, mas ela tá empenhada, ela quer crescer e ela tá 100% dedicada. Não, eu vou fazer isso virar dinheiro pra mim. Ela vai contratando outras pessoas. Olha, hoje eu não posso ir, tem como você ir? Aí ela cobra um valor da faxina e pra pessoa ela passa outra, ela tá ganhando em cima. Daqui a pouco ela montou empresa e ela não precisa mais trabalhar como faxineira. Ela tem pessoas que trabalham pra ela através dos contatos que ela tem. Então, se você tá 100% empenhada, você tem uma mente de sucesso que, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. E não tem mais aquele pensamento limitante de, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Você vai fazer acontecer, cara. Você já chegou. Entendeu? E hoje, com as redes sociais ainda, eu vejo que, assim, tá muito democrático, né? Todo mundo tem acesso, né? Você deu o exemplo da faxina, os vídeos no TikTok. Quantas pessoas fazendo a faxina na própria casa, monetizando, ganhando 5, 10 mil reais por mês, gravando vídeo, limpando a própria casa. Tendo filho, tendo outras obrigações, né? A internet democratizou muito isso. Você até falou, né, que você divulgou a sua primeira trança. Onde foi? Foi no Instagram? Foi no Instagram. Então, e aí, foi sem monetizar, sem nada. Até porque eu não tinha dinheiro pra isso, né? E aí, depois disso, que eu vi que realmente estava indo, eu falei assim, não, eu vou fazer um curso de especialização em trança. E aí, ali naquele workshop, né? Porque ainda estava na pandemia, eu acho que eu ainda nem podia curso na época. Tinha 56 pessoas na aula. E aí, elas falaram assim, a gente vai sortear um kit transista. E aí, eu não liguei, porque eu já tinha ali minhas coisas, né? Aí, eu orei também. Eu falei assim, ai, Deus, que o Senhor abençoe a pessoa que mais estiver precisando. E elas, Isabela, eu tô precisando mesmo. E aí, gente, eu chorei demais. O meu marido chegou numa hora, assim, e ele falou, o que aconteceu? Eu tava ajoelhada, agradecendo a Deus, meu Deus. É isso que o Senhor quer, né? Muito obrigada pela mulher, confirmação. É Deus mesmo na sua vida. Então. Tudo encaminhando. Assim, gente, não é possível. Se não é pra mim ser transista, então eu não sei o que é. E aí, eu tive certeza e convicção, e eu fui com tudo.
Com tudo mesmo. E ali eu já tinha um bom alcance. Como eu disse pra você, já tinha um retorno. Até porque ser transista é algo que não existe tanto, né? Então, foi mais fácil eu conseguir alcançar um público maior. De você se destacar, né? Porque não tinha muita gente fazendo ali, muita E concorrência. ainda é possível. Ainda não é um... Que é um nicho mercado pouco explorado, né? Sim, É um nicho são pouco poucas as explorado. pessoas. E você começou só com os vídeos do YouTube depois que você foi fazer uma especialização? Então... E na especialização parecia que eu já sabia tudo. Tudo que elas estavam falando eu já sabia. Eu falei, gente, de onde que eu tirei essas informações? Foi Deus mesmo que foi colocando na minha mente, sabe? E eu sou bem autodidata também, porque eu nem fazia penteado. Começava a chegar a cliente assim, olha, eu queria fazer isso aqui. Eu fiquei tipo assim, de onde você tirou pra você fazer isso aqui, mulher? Mas eu entregava na mão de Deus. Eu falei, ai, Deus, vai dar certo. E entregava tudo no Tudo. penteado. E aí, às vezes, na foto, eu conseguia entender como o penteado foi feito, sabe? 100% autodidata. Eu falei, gente, como que eu conseguia, sabe? Tipo, isso é importante também. Ser autodidata. Porque às vezes as pessoas ficam muito esperando que o conhecimento chegue, né? Ou indo atrás achando que ainda não sabe muita coisa, sendo que... Ou gastando um rio de dinheiro em curso, e quando na verdade você tem que mesmo se dedicar mesmo, né? Sim. Tirar um tempo ali e falar, não, eu vou fazer acontecer. Às vezes só de analisar. Que nem eu fazia isso. Eu analisava o penteado. Onde que será que ele começou? Onde que começa o penteado? Onde que ele acaba? Como é que faz essa finalização? E aí eu ia pegando no YouTube também. E aí no final saía. Não saía igual da foto? Não. Mas é um processo, né? Sim. Vai ver como que aquela pessoa que tá ali no YouTube, como que ela começou. Às vezes o penteado dela tava muito pior que o meu no começo. Então não tem como você ficar se comparando. Isso é um problema enorme. Eu ministro curso também, e as alunas, elas adoram comparar o trabalho delas com o de um profissional que trabalha há anos naquilo. Eu acho que ninguém quer passar pelo processo, né? Que o começo é sempre dolorido, mas eu só é sempre tenho muito difícil. 50 seguidores. Calma, mulher, com o tempo. Quantas clientes você tem? E você tem começou atendendo aonde? Em casa. Comecei atendendo em casa, com a criança no pé ali, mamãe. Na verdade, nem mamãe, porque ele não falava, né? Eu sou mãe atípica, então ele começou a falar com 3 anos. E, inclusive, a primeira vez que ele começou a falar foi dentro do estúdio. Eu tava atendendo, e tava eu, a outra menina que atendia junto comigo, e a cliente. E aí ele ia comigo, porque não tinha creche, né? Ele tava na pandemia, então nem tinha vaga, e o que tinha era bem difícil de conseguir. E aí eu levava ele junto comigo para poder atender. E aí ele ficava me puxando assim, ó. E aí eu, calma, filho, eu tô acabando. E aí ele falou, mamãe. E aí eu olhei assim, parei o atendimento, sim, eu sou mamãe, filha. Eu comecei a chorar muito. E a cliente olhou assim, ela ficou assustadíssima. E aí a menina que fazia a sobrancelha, ela começou a chorar também. E a cliente, o que aconteceu? Aí ela falou assim, não, é que ele não fala, ele tem autismo. Aí a cliente começou a chorar, ela nem sabia direito o que estava acontecendo. E aí todo mundo começou a chorar, e ele, sem entender, começou a chorar também. E aí foi uma vitória, sabe? E aí, eu sendo mãe atípica, tive muita força para começar, sem apoio, sabe? Como é que fala? Sem rede de apoio? Sem rede de apoio. E mesmo assim eu levava junto. Porque, como eu falei pra vocês no começo, a minha mãe, ela teve bebê junto comigo. Então, como que eu podia contar com a minha mãe se ela tem a vida dela, tem filho dela pra criar? A minha sogra também, minha sogra é super nova, tem filho pequeno e tem a vida dela também, então a gente não tinha Era você por você, né? Eu por mim. E o meu marido também tinha as coisas dele pra fazer, tinha que ir atrás de trabalho também. E aí eu falei, não, tem que levar junto. E as clientes não entendiam, sabe? Uhum. E aí tem pessoas que falam assim, eu não vou porque eu tenho filho. Eu não vou fazer porque... eu tenho 2, 3 filhos. A manicure mesmo que atende no salão onde eu atendo em Ribeirão Pires, tem 4 filhos e ela vai. Ela vai, se precisar, vai de domingo, vai de segunda. A gente, acho que mulher sempre dá um jeito pra tudo, né? E todo mundo fala que o filho, ele impulsiona, né? Eu não sou mãe ainda, né? Mas todo mundo fala que o filho impulsiona a gente e ele faz ter mais vontade, mais força. E às vezes a gente tá sem força e olha pra ele ali, uma coisa tão fofucha. E aí vai e faz acontecer por ele, né? Por você e por ele. Como mãe, eu posso dizer que muitas das vezes o filho, ele não é uma força pra você ir. Tipo assim, nossa, que fofo, eu preciso ir pelo meu filho. Não, é uma força de você não parar. Tipo assim, eu não tenho essa opção. Uhum. Tipo, não é nem que eu quero. Às vezes você não quer, mas você vai porque você não tem a opção de parar. Não tem a opção de falar,
Porque você precisa, né? Uma boca que você é responsável, você precisa alimentar, você precisa criar. E eu acho que a inspiração também é tudo. Você olhar para o seu filho e ele falar assim, mãe, um dia eu quero ser igual a você. E você ser um espelho bom para uma criança é tudo. Porque também ouvir o contrário, de falar assim, eu quero ser tudo na vida, menos igual a você, deve doer muito, sabe? Então, a gente se esforça pra isso, sabe? Pra falar, não, eu vou ser o melhor. E acaba que a gente é transformado, né? Todo mundo que é mãe, quando tem um filho, parece que se transforma em outra pessoa. Vira outra pessoa, né? Muda tudo. Muda as prioridades, tudo. Muda o que a gente acha importante. E filho engaja na internet também, viu? Contou o filho na internet. Ai, meu Deus do céu, como foi o filho crescer? Tá sem nada pra postar? Posta seu filho. Sim, a criança comendo, assim, enchendo de chocolate. Ai, mas não pode dar chocolate. Mas se postar ali, já tem conteúdo, né? Sim. E você falou que você começou a postar, né? Você postou seu primeiro ali no Instagram e começou a vir cada vez mais clientes e ter mais reconhecimento mesmo, né? Ser mais reconhecida e mais procurada. E como que é para você hoje essa parte das redes sociais? Você tem uma programação certinha? Tipo, tem um dia de conteúdo ou você já se programa para atender e gravar os conteúdos ao mesmo tempo? Como que funciona? Então, eu sempre gostei muito. Antes de começar com trança, eu estava dando uma estudada no marketing, porque era uma opção de poder trabalhar em casa, sabe? E aí, como eu já gostava, como eu já tinha uma breve noção que eu olhei no YouTube, tá? Como que fazia tudo. Aí eu comecei a fazer o meu conteúdo, um conteúdo que parecia ser de uma pessoa que já sabia que estava fazendo. Mas, na verdade, não, eu estava tentando, sabe? E foi. E todo mundo que é famoso hoje em dia sempre começou do baixo. Começou tentando e sem saber se ia dar certo ou não. Mas fez, entendeu? E aí, eu fui analisando. Aquilo que eu falei do penteado, a mesma coisa. Você tem que analisar e tentar, né? Ver o que dá certo, o que não dá, você descarta, o que dá, você continua. E aí, eu comecei fazendo as trends. Eu fazia trança, eu fazia o antes e depois. Na época era bem estourado, né? O antes e depois. Música viral, eu sempre usei. Porque, sei lá, a tendência do momento, é o que todo mundo tá ouvindo, eu colocava. Sem ter a noção de que isso poderia impulsionar o meu conteúdo. E comecei a chamar as meninas mais famosinhas da minha cidade. Porque eu não tinha acesso a famoso, não tinha acesso a influenciador grande. Então, vamos começar do baixo. Vamos começar com quem é famoso na região. E aí, eu chamava uma ali de cada bairro. Uma do centro, uma de outra cidade. Ali das cidades próximas, né? Rio Grande, Mauá. E aí, isso fazia eu ficar conhecida ali nas escolas, nas cidades. E eu acho isso muito interessante. Eu gosto muito de estudar isso nos profissionais beauty. Se você ficar reparando, quem já deu certo e o que eles fazem, você vai pegando eles só de olhar. Eu vejo que tem gente que ficou muito famosa. Tem uma mulher, eu não lembro o nome dela, que ficou muito famosa só por afirmar pra cliente que ela tava bonita. Não que ela não esteja, mas tipo assim, meu Deus, como você tá linda. Nossa, olha como essa trança mudou você. Nossa, mulher, você vai amar. Sério, você vai viciar nisso aqui, porque, nossa, olha. Se você não se fizer um babyliss, vai desmanchar. Se você deixar o cabelo liso, vai ficar igual sempre. Olha como essa trança valoriza você. E a cliente fica tipo, verdade, né? Pronto, já fidelizou a cliente, entendeu? A mesma coisa com as meninas famosinhas, sabe? Tipo, eu fazia isso. Nossa, se você chegar nessa escola com essa trança, você vai arrasar. Todo mundo vai querer ficar igual a você. Porque quem é influenciadora quer inspirar. Então, eu reafirmava isso pras meninas. Falei assim, nossa, quando você chegar na sua escola com essa trança, todo mundo vai querer fazer igual a você. E aí, você fala que foi eu que fiz. Acabou, gente. Já era. E aí, isso fez eu ter muito seguidor já no começo, sabe? O pessoal falava, você compra seguidor? Eu falei, minha filha, pega a referência, anota, se quiser eu te ensino. E você já começou ali intuitivamente, né, no marketing de influência. A gente sempre fala que esse marketing é muito inteligente. Poderoso. Porque você pega a influência das outras pessoas que já estão construindo ali há anos a influência dela, o nome dela. Quando você atende, quando você entrevista, você pega um pouco da audiência dessa pessoa, que ela tá construindo há anos. Então, o marketing de influência é realmente é uma sacada
Muito boa, para todos os profissionais aí. E isso é para tudo, né? Por exemplo, até tipo se for para uma igreja, eu também cuido da minha igreja, né? E eu falo, gente, o boca a boca funciona. Só que hoje em dia o boca a boca é por meio da internet. As pessoas conversam por internet. As pessoas não ficam mais mandando carta e nem indo na casa da pessoa conversar. Elas nem conversam... recebendo panfletinho. É pela internet. Então, o boca a boca é pela internet hoje em dia. E é por isso que a internet funciona tanto. Então, eu vou te indicar uma transista que eu conheço. Aí você fala, sério, que legal, qual é o Instagram dela? Uhum. De qualquer forma, é um boca a boca? É, mas ela vai querer ver o trabalho. E aí, se ela chega lá nos destaques e vê clientes, e aí ela vê 5 pessoas em comum que ela conhece que fizeram trans, acabou. Já era, a pessoa pegou confiança e ela já pegou referência, entendeu? E isso vai indicar para outras pessoas, mas sempre usando a internet, sempre usando o Instagram. Sim. E eu acho legal que você comentou que você nunca fica esperando ou se lamentando. Você sempre, quero fazer alguma coisa, deixa eu pesquisar aqui no YouTube, deixa eu ver como faz e já era. Porque eu vejo muita gente colocando só dificuldades para começar alguma coisa e não vai atrás do conhecimento. Porque no começo a gente não tem recurso para fazer um curso caro ou coisa do tipo. E o YouTube, ele entrega tudo pra gente, né? Se a gente for atrás da informação. E eu já fazia os conteúdos mesmo sem ter uma câmera de qualidade. O meu celular não era de qualidade. Teve uma época que eu fiquei sem celular. Eu recebi muito hate por causa disso. Tipo assim, celular é investimento, não é luxo. Você precisa arrumar seu celular. Fala pro seu marido parar de ser mão de vaca e comprar um celular pra você. Elas falavam isso? Não, hate, né? Não vinha a pessoa. Os fake. Os fake. Porque você falou que tava sem celular. Você falou nos stories. Eu falei, gente, tô sem celular, então vai ter que ser pelo Instagram, porque o WhatsApp eu não tenho. Aí tinha gente que eu tinha mandado mensagem no Instagram. Aí ficava lá sem responder. Foi bem complicado. E tava na pandemia, criança pequena. Eu tava ligando pra celular, eu tava ligando se meu filho comeu, entendeu? Uhum. Se tava tudo certo em casa, se as contas estavam pagas, eu não tava ligando se eu tinha celular ou não. Claro que tinha que ter o meio de poder conversar com a cliente. Mas tudo a gente dá um jeito, só não dá um jeito pra morte, né? E às vezes ainda assim, né? Vai que Deus, sei lá. E aí, eu pedi pras clientes, acredita? Eu falei, eu posso tirar foto do seu celular? E ela falou, pode. Aí eu tirava a foto e falei, você me manda? Acabou, gente. Olha só, e muita gente esperando ter iPhone pra começar a criar conteúdo. E aí, quando eu comecei a atender, foi assim, a minha cliente fazia cílios e fazia na casa dela. E aí eu comentei com ela, né? Porque eu comecei a atender na minha casa clientes de alto padrão, né? Que tinha muito dinheiro. E aí eu comecei a ficar com vergonha. Falei, gente, eu preciso de um estúdio, né? Pra passar o profissionalismo e tudo. E aí eu comecei a comentar, se eu alugasse um estúdio, vocês iriam? Falei pras clientes, né? E aí essa cliente falou pra mim, eu também tô querendo alugar o estúdio. O nome dela é Rafaela Silva. Ela faz cílios. Aí ela falou assim, eu faço cílios e se você quiser a gente aluga junto. Aí eu falei, tá bom. Só que eu nem tinha dinheiro. Eu falei por falar, sabe? E aí depois ela foi e me chamou mesmo. Depois de uma semana, ela, você não quer vir ver a sala comigo? E aí eu fui. Eu falei, não custa nada, né? Vamos ver. Gente, eu não tinha dinheiro. Meu marido ainda estava desempregado. E eu tinha uma criança pequena. E aí você pensa em alugar um estúdio nas condições dessa? Não, mas eu falei assim, se Deus falou pra mim que é isso que eu vou fazer, eu vou ter medo do quê, gente? Deus é o Deus que... Você colocou o pé e Deus colocou o chão. Sim, né? Literalmente. Aí eu fui, aí chegando lá ia ficar muito baratinho. Era tipo R$600 com o aluguel da sala. Com a luz era uma sala bem grande, assim, ainda um pouco maior que essa. Aí eu falei, dá pra gente dividir as 3, que era eu, ela, dos cílios e mais uma que fazia sobrancelha. Ia ficar R$200 pra cada. Aí eu falei, gente, vai ficar mais acessível. Era no centro, do lado da estação. E aí foi aí que eu comecei a atender o pessoal de outras cidades, né? De Rio Grande, de Mauá. Porque ficou do lado ali da estação. Ficou bem localizado. E eu dou essa dica pras minhas alunas. Eu falo, você tem uma amiga que faz sobrancelha? Tem uma amiga que faz unha? Junta todo mundo e aluga junto, cara. Pode dar errado? Pode. Mas é aprendizado. Mas também pode dar certo. E outra, se tem der que arriscar. errado, um começo deu certo ali, né? Por exemplo, eu fiquei 1 ano com essas meninas. Depois eu fui para outro espaço. Mas aquele 1 ano deu certo. Entendeu? Foi 1 ano que eu pude ter mais clientes, que eu pude ter mais engajamento, que eu consegui conteúdos melhores. E essas meninas, era por causa disso que eu ia falar. Elas tinham um celular melhor. Elas tinham já iPhone do ano. E aí eu falava, posso gravar no celular? E elas não ligavam. Elas falavam, vai. E eu gravava, mandava para mim e montava um conteúdo legal.
sabe? E aí, e sempre atenta também, tipo, o que tava dando mais certo na internet pra eu poder fazer e replicar. Sem auxílio de ninguém, sem ninguém me falar nada. Eu sempre atenta a tudo que poderia dar certo, sabe? Isso é uma coisa que a gente fala aqui no Profissão Creator, de você mexer nas redes sociais com o olhar de criador. Não só consumindo, né? E baixando ali a aba de Reel, só, tipo, consumindo. E sim olhando com, nossa, todo mundo tá fazendo isso aqui. Então, se todo mundo tá fazendo... Como que eu posso modelar isso aqui pro meu nicho? Tipo, deu certo no nicho de saúde, como que eu modelo pro nicho beauty, por exemplo? Sim, eu faço isso também. E uma dica que eu recebi recentemente num curso que eu fiz... é que quem que você está seguindo? São pessoas que vão te inspirar? Que o conteúdo daquela pessoa vai chegar para você e vai te acrescentar em alguma coisa? Não? Então para de seguir. Mas falando... você nem sabe, a pessoa nem vai perceber, sabe? Segue pessoas que vão te trazer algo que acrescente. Por exemplo, vai na Beyoncé, é referência. Pesquisa lá, é hair. E aí você vai ver os cabeleireiros dela. Você começa a seguir. E aí vai começar a chegar pra você referências de fora, que quando chegar aqui você já fez e já vai estar estourado. E aí começa a seguir referências do Brasil. E quem é muito famoso aqui? A Virgínia. Vai lá e pesquisa quem a Virgínia segue que faz cabelo. Quem que a Virgínia segue que faz maquiagem? E aí vai começar a chegar referência pra você, vai começar a chegar conteúdo, que é muito melhor do que, às vezes, aquela página de meme que você tá seguindo, página de fofoca. Eu não sigo mais página de fofoca. Se eu sigo, eu nem percebo, mas... porque eu acho que não vai acrescentar na minha vida, sabe? Que é isso de olhar... Você tá usando as redes sociais... uma ferramenta de trabalho e para acrescentar no seu profissionalismo mesmo, né? Em você como profissional e não como consumidor que usa só para se entreter e para passar o tempo. Não é mais um passatempo. É seu uma trabalho. Pessoa que é aquilo que eu falei, ela tá 100% destinada a fazer acontecer, tudo na mão dela vira ferramenta. Eu acho que isso é muito importante. E ter a visão. A sua visão é a ferramenta principal. Você tem que ter um olhar visionário, sabe? Tipo assim, o que vai dar certo pra mim? E ir atrás. E o que deu certo pra aquela pessoa? Será que vai dar certo pra mim? Se fulano com muito menos chegou, por que eu não vou chegar? Eu cheguei sem nada, sabe? Eu consegui ter uma referência no ABC... E agora uma referência em São Paulo, sem nada, gente. Acabei de falar pra vocês que eu não tinha dinheiro, eu ganhei de outra pessoa. E foi R$50. Quem hoje em dia não tem R$50 pra começar? A trança gasta menos de material? Pode ser. Mas, às vezes, até ali na maquiagem você consegue comprar materiais mais baratos. E começar do zero, sabe? E pode ser muito sincero com a cliente também, sabe? Eu sempre fui muito sincera com a cliente. Olha, eu tô começando agora... Eu não tenho experiência com noiva. Você tem certeza que você quer? A pessoa fala, não, eu confio. Eu já vi seu trabalho, eu sei que é legal. Então, vamos fazer. Sabe? Porque às vezes você tá insegura e você pode mostrar pra cliente, olha, eu tô um pouco nervosa, porque esse tipo de trança eu só fiz algumas vezes. E a cliente vai entender, sabe? Porque isso gera conexão também. A gente já comentou isso aqui algumas vezes, né? A vulnerabilidade, ela gera conexão. De você falar, eu né, fiz poucas vezes, tá tudo bem pra você? Você gostou? Fala, então... E tem a expectativa, é melhor né? do que gerar uma expectativa e não conseguir corresponder, né? Isso, então, quando você é sincera... Você fala pra pessoa, olha, eu ainda não tenho essa experiência com esse tipo de penteado, mas a gente vai fazer, se quiser a gente faz um teste. E aí quando você faz e a pessoa vê que deu super certo, ficou melhor do que ela imaginava, com base no que vocês conversaram, a expectativa vai no alto e ela vai na divulgação boca a boca na internet, entendeu? Aí ela divulga, ela posta. Isso também é muito importante, do tirar foto, eu tento tirar foto de todas as clientes. E aí mesmo quando... E elas se sentem queridas, né? Eu falo por mim, né? Eu sempre... Minhas prestadoras, eu sempre acompanho elas. E aí quando eu vou lá fazer algum procedimento e elas não tiram foto do meu, eu fico, por que vocês não tirou do meu? E assim, às vezes tem foto que não fica bom no feed. Tem conteúdo, às vezes, que não ficou legal. Às vezes tem um vídeo, por exemplo, eu fiz um vídeo esses dias com uma criança. Uma criança que a mãe dela falou que ela só queria fazer trança porque ela queria me ver. Sabe, eu adoro isso, eu adoro atender criança, eu acho isso o máximo. E eu falei assim, ela tem que se sentir especial. E aí eu fiz um TikTok com ela, e ela gosta, sabe? Olha, que legal. E aí no final, o meu cabelo não ficou bom no vídeo. Eu não gostei, ele tava super armado. Eu não postei no feed, mas eu postei no story. Porque ela vai me marcar e ela vai divulgar no Instagram dela.
E automaticamente outras pessoas vão ver e vai falar, nossa, quem é essa pessoa? E acabou, ele já é uma divulgação para você também. Tem pessoas que colocam uma desculpa, eu não sei tirar foto. Não deu tempo de tirar foto da cliente. Cara, tira uma foto ali só pra pôr no story. Só pra mostrar que você tá atendendo, pra você tá aqui, né, que você tá fazendo, que tá acontecendo, sabe? Quem não é visto não é lembrado. E tem uma coisa também que a gente fala que é mais sobre documentar. Então você já tá fazendo aquilo, só mostra que tá fazendo. Coloca o celular lá no cantinho, lá, grava um bastidor, só pra mostrar que você tá fazendo. Sem comparar com o trabalho de pessoas que já tá naquilo há anos. Quando você começou a empreender, a criar conteúdo, você sentiu vergonha no começo? Não. De postar? Não? Eu nunca fui tímida, acho que é porque é personalidade. Eu nunca fui tímida. Então, eu tinha minhas contas pra pagar. Eu vou ter vergonha do quê, gente? Tenho vergonha de roubar e não levar, igual diz meu marido. Brincadeira, nunca roubei, não. Mas é que é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Brincadeiras à parte, eu não tenho vergonha, não. Acredito que das suas alunas você já tenha ouvido também. Sim, a timidez. E a mente de limitante, né? De tipo assim, eu não posso, não vou conseguir. Eu não sei fazer. Eu não sei gravar. Eu não sei se vai dar certo. Mas se você tá destinado a fazer, vai dar certo sim. Se você entregar 100%, já deu certo, entendeu? E também só dá pra saber se vai dar certo fazendo. Não tem como ficar pensando muito, né? E se não der certo, você entendeu que aquilo ali não funciona, descarta e faz outra coisa, né? Sim, com certeza. E outra curiosidade que eu tenho é, como que você começou a dar cursos? É bem engraçada essa história. O meu aluno, o meu primeiro aluno, né? Ele veio me insistindo muito para me dar curso para ele. Ele já tinha uma experiência com tranças, mas ele não lembrava como fazia trança, porque fazia muito tempo que ele não fazia, né? E ele falou assim, tem como você dar curso para mim? Eu falei, tem, eu vou preparar o curso. E eu já tinha vontade, sabe, de fazer o curso por dinheiro. Tipo assim, não que eu não queira transformar vidas. Hoje em dia eu tenho a noção disso. De que fazer curso ministrar curso é fazer parte da história de alguém. Hoje em dia eu tenho essa noção porque eu já ministro curso. Mas naquela época eu não tinha essa noção. Então, pra mim, era dinheiro. Eu falei, não, eu vou fazer por causa que eu preciso ganhar mais. Né? Até por causa do meu filho e tudo. Mas eu tinha medo. Não era vergonha, era o medo de não dar certo. Era o medo de, investir em algo que depois eu perdesse, sabe? E aí eu ficava enrolando ele ali, procrastinando, sabe? Tipo, eu vou fazer. E aí ele me chamou pra chincha, assim. Ele falou assim, o que aconteceu? Você não gosta de mim? Você não vai com a minha cara? Porque já faz mais de um mês que você tá me enrolando, falando que você vai me dar o curso e você não me dá o curso. Aí eu falei assim, olha, você quer que eu seja sincero com você? Eu não sei dar curso. Eu nunca fiz isso pra ninguém. Eu não sei como é que faz isso. E aí, por isso que eu tô tentando dar curso, mas eu não sei se eu vou conseguir. Ele falou, não, você vai aprender comigo. Vai ser agora que você vai começar. E aí, eu fui dar curso pra ele e eu vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças. E é muito, muito bom. Porque, às vezes, você tá explicando pra alguém o que você já sabe. E você tá reafirmando aquilo na sua cabeça. E aí, você começa... Depois que eu comecei a ministrar curso, eu comecei a entender o passo a passo de tudo que eu faço. E aí eu fico tentando entender tudo o que eu faço. Porque tudo aquilo ali é conteúdo. Alguns exemplos. Babyliss. Aquele Babyliss que é um penteado Hollywood, né? Que é umas ondas, assim. Que é o que eu fiz na Emily Garcia. Que eu fiz em alguns famosos. Ele parece ter uma alta sustentação, sabe? Então, é um penteado que dura muito, mesmo quando não passa fixador. E aí, isso eu fui pegando só de olhar. E, por exemplo, atender criança típica. Pra mim, eu tiro de letra, porque eu já crio uma, né? Tudo bem que todos eles são diferentes. Mas eu já tenho paciência, porque eu penso assim, o que eu gostaria se fosse o meu filho, entendeu? Então, eu tenho muita paciência com criança. E aí, eu comecei a perceber o que dava certo. Que a mãe fala assim, poxa, mas eu já tentei fazer e comigo não deu certo. Minha filha não deixou, ela não gosta que mexe no cabelo dela. E por que com você ela deixa? Porque... É bem diferente mesmo. Tipo, as crianças chegam, até crianças que não gostam, que mexem no cabelo, e deixam eu fazer de boa. E aí parece até que a mãe tá mentindo, sabe? Tipo assim, não, a minha filha... ela não deixa mexer e chega lá ela deixa. Mas aí o que eu percebi? Tendo o espelho na frente, que às vezes em casa a mãe não faz isso. A criança consegue acompanhar o que está acontecendo,
Isso para qualquer criança, até quem não é atípica, né? E ela consegue ter mais alívio, ter mais segurança, porque ela sabe o que estão colocando ali na cabeça dela. Ela sabe como que tá ficando o processo. Ela consegue acompanhar se tá demorando, se vai acabar logo, entendeu? E ela vendo ali que tá ficando bonito, ela vai ter paciência de esperar mais. Então, o espelho, ele é um reforçador muito grande para a criança, entendeu? E aí, também a técnica. Eu ensino a técnica indolor no curso. E aí, isso de não puxar, de saber segurar o cabelo da criança, também funciona muito. Porque, às vezes, a mãe não sabe como segurar. E, às vezes, com o elastiquinho, ela acaba machucando. A criança fala, não quero mais. Aí, fez uma vez que doeu, ela já não quer mais fazer com a mãe. Entendeu? Então, são coisas que você reparando, você consegue entender, olha, isso aqui funciona, é por causa disso. É a mente de quem ministra cursos. Sim, eu achei bem interessante isso que você falou, porque realmente quando a gente vai passar o conhecimento para outra pessoa, a gente cria um método, né? Então você cria um passo a passo. Esse é o primeiro passo, esse é o segundo passo, esse é o terceiro passo. E como a gente fazendo ali no dia a dia é tão natural, a gente acaba nem percebendo todas as etapas. Mas quando você vai passar esse conteúdo para outra pessoa, você acaba desenvolvendo uma metodologia. Então você desenvolveu a sua metodologia para passar para os seus alunos, né? E isso a gente faz através da observação mesmo. Falando em método, eu percebi que eu faço trança diferente das outras pessoas. Eu tranço por cima e as pessoas trançam por baixo, normalmente. Para todas as alunas que eu vou dar o curso de especialização, elas trançam por baixo. E aí eu falo, caramba, no começo eu ficava assim, gente, será que eu faço errado? E aí eu percebi que não, é o jeito que eu comecei a fazer, eu peguei assim e foi. E aí eu sei como trança por baixo, mas eu ensino por cima. Que é uma técnica que o diferencial que você tem mais habilidade para fazer. E dá muito certo. Inclusive, já um outro transista que eu tava ensinando a fazer trança falou assim, poxa, eu faço de outro jeito, mas desse jeito eu percebi que fica muito mais fixo, sabe? A trança, ela fica mais presinha, ela fica mais bonita. E aí, pra essa pessoa deu super certo, trocar o método. Então, às vezes tem isso. Às vezes você só não tá fazendo do jeito certo. Às vezes você tá fazendo, mas não tá fazendo do jeito certo. Aí você mudando, tendo um direcionamento, às vezes é legal. Pra você avançar, né? E uma outra curiosidade que eu vi que recentemente você atendeu a Vivi, né? Você atendeu a Emily Garcia também. Como que foi isso? Conta pra gente como que você chegou até elas chegaram até você. Como que foi essa experiência também de atender, assim, influencers tão grandes, né? E renomados. Hoje em dia o pessoal já fala que é celebridade, né? Assim. A primeira pessoa famosa, assim, que eu atendi foi a Ju Torres, né? Que ela é aqui mais local. No ABC, ela é muito conhecida e ela dá muito retorno. Eu tive muito retorno de cliente. Quando ela postou um story falando de mim, foram mais de 200 mensagens só no WhatsApp. Caramba. Eu tive que contratar uma pessoa para me ajudar a responder. A Raquel me ajudou demais, porque eu não conseguia responder todo mundo. Tem gente que eu fui responder depois de um mês, mesmo tendo uma pessoa, porque foi 200 mensagens no dia. Depois, ao longo do tempo. E para ajudar, foi em dezembro. E depois de 2 semanas, ela fez trança de novo. Então, foi, assim, muita gente que começou a me mandar mensagem. E ela, como foi? Você chegou até ela ou ela chegou até você? Me mandou mensagem, mas eu já estava tentando entrar em contato com a assessoria dela. Eu não estava conseguindo. E aí, eu comentando ali nas fotos dela, que foi que ela me notou, sabe? E eu acho isso legal. Às vezes, você sendo presente ali na internet, sabe? Pode ser que isso te dê um retorno também. Não, né? Uma boa dica. Ser presente na internet. E aí, ela que entrou em contato comigo e eu fiquei super feliz. Eu sortei, porque já fazia um tempinho que acompanhava ela e eu sabia que ela tinha esse poder de, tipo, dar uma alta visibilidade, sabe? Eu falei assim, nossa, estourei, gente. Fiquei muito, muito feliz. E as outras meninas foi através da Ana Vilauba. Ela é uma maquiadora que já faz muito famoso, muitos mesmo. E aí, quando eu fui fazer o meu cabelo, que ela fez a minha maquiagem, né? Eu peguei o contato dela, o cabeleireiro já falou assim, nossa, ela atende muito famoso. E eu falei assim, olha, se ela atende famoso, pode ser que não caia uma oportunidade de alguém falar, eu quero fazer uma trança. Ela, eu conheço uma menina. Porque é difícil ter transista, né? Então eu falei assim, vou ficar ali visível na internet dela, interagindo, pra ela me notar e
se sair uma oportunidade, ela lembrar de mim. E aí, nisso, depois de 2 anos acompanhando a Ana, ela postou que estava... não é contratando, que ela estava... Procurando parceria? Freelancer? Ela estava montando uma equipe nova, com outros profissionais, sabe? Ah, tá. E aí, eu falei assim, nossa, é agora. E aí, eu fui me inscrevi. Só que foram 80 pessoas que se inscreveram. E aí, ela selecionou, 6 pessoas. E aí, das 6 pessoas, uma foi eu. E aí, eu fiquei muito feliz. Ali, eu já falei, nossa, estourei demais. Através da Ana. E eu nem imaginava que eu ia começar a atender famosos tão cedo, sabe? Porque ela tem ali o cronograma dela para poder lançar gente, para poder lançar os cursos, né, que vão vir ainda. E aí, quando eu fui atender, a primeira famosa foi a Emily Garcia, com a Ana. E aí eu fiquei assim, meu Deus, certo? Fiquei muito feliz também. E eu fiquei, gente, o que eu falo? Será que eu Como que eu ajo? Eu não sabia. E aí, eu fiquei com bastante vergonha. Apesar que eu não sou uma pessoa tímida, mas ali na hora eu fiquei com bastante vergonha. Eu falei, gente, o que eu falo? Se eu falar alguma coisa que, né, que for boba, sei lá. Dá um nervosismo, né? E aí, tanto que eu postei o vídeo e eu não falava tanto no atendimento. Até que a gente falou, porque ela tava já suspeitando da gravidez. Que ela anunciou esses dias, né? Foi bem recente, né? Isso aí. E ela tava suspeitando, ela nem sabia se estava grávida ainda. Ela até perguntou pro chat GPT, será que eu tô grávida? E a gente ficou brincando, sabe? E o chat falou que sim, acredita? E aí a gente ficou brincando ali, mas eu ainda fiquei bem tímida. Aí depois eu fui atender a Giovana Dibi e a Lívia Rafaeli. Aí ali eu já tava um pouco mais de boa, um pouco mais leve. E aí eu achei o máximo, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, gente, se a Isabela adolescente pudesse ver esse momento, isso é uma inspiração para qualquer pessoa, porque você não sabe o que você vai viver lá na frente, sabe? Então, se você pudesse ver o que o seu eu daqui 10 anos vai fazer, você não vai desistir. Porque você pode chegar. Todo mundo pode fazer, gente. É só confiar. A gente não tem esse poder de ver o futuro, né? Se eu pudesse, eu ia falar, nossa, eu teria começado na área beauty há muito tempo. Mas a gente tem que ter essa noção de que vai ser gratificante de qualquer jeito. Tudo que a gente fizer, nada vai ser em vão, sabe? Tudo vai trazer um retorno. Mesmo que não seja naquela área, às vezes tem uma oportunidade dentro daquilo que vai te trazer retorno. Às vezes é um caminho, né, pra te levar pra outra direção, só que você precisa passar por aquilo pra que você entre no caminho certo, assim, entre aspas. A Isabela daqui 10 anos vai estar super diferente do que é hoje. E eu só confio, né? Eu confio e faço, porque eu sei que lá na frente eu não vou me arrepender, vou ficar orgulhosa, falar, caramba, mesmo passando por tudo que eu passei, eu não desisti, sabe? Mesmo sendo mãe, tendo sido mãe na adolescência, porque eu fui mãe, eu tava terminando a escola ainda. E aí eu não desisti, eu falei, não, eu vou fazer. Na pandemia, que era muito difícil para todo mundo, sendo mãe atípica, né? Porque eu tive depressão pós-parto até, porque eu não sabia lidar. Eu achava que era uma péssima mãe. E no final, o que me recuperou, assim, claro que foi Deus, mas foi as tranças. Porque eu começava a atender as clientes, eu conseguia desabafar ali, sabe? Eu conseguia, Vira uma terapia, né? Vira uma terapia. Eu conseguia conversar de novo com as pessoas. Porque eu saí de uma fase que era a escola, todo mundo conversava todos os dias, era fofoquinha, sabia que aconteceu isso? E aí eu saí daquela fasezinha e fui para uma fase 100% solitária, mãe solo, porque meu marido tinha que trabalhar. Então eu tava sozinha ali todos os dias, sem visitas, porque era pandemia, não tinha com quem eu conversar. Era no máximo ali pelo celular. E não era a mesma coisa que quando a gente sai da escola, a gente afasta mesmo. Pra ir pra uma outra fase, que eu comecei de novo a conversar com as pessoas, que eu comecei a me abrir, que eu comecei a entender algumas coisas, a compreender, a ver o lado de outras pessoas também. Porque às vezes a gente tava muito pior que eu. Quando a gente tá ali na nossa bolha, né? A gente não tem noção, né? Foi uma nova realidade, né? E uma nova versão sua, né? Uma nova versão da Isa. Sim. Eu comecei nessa fase. Na fase que eu tava na minha bolha. Então, eu poderia continuar ali. E falar assim, não, eu tenho medo de sair daqui. E a bolha estourar, será que eu caio? Mas você não sabe.
se você não tentar, você não sabe se vai dar certo, né? Com certeza. E hoje, o que você diria para quem está começando, seja nas tranças, seja na área beauty, que conselho você daria para essas profissionais? Tenha muita paciência com você mesmo. Você tem paciência com quem nem merece essa paciência. E vai no seu tempo, sabe? Vai conforme os seus recursos, mas não desiste. Aquilo que eu falei de começo, né? Tipo, se você tá 100% empenhada, tudo vai ser uma ferramenta para você poder fazer acontecer. Eu acho que é isso, sabe? Devagar e sempre, né? Não precisa acelerar, é só não parar. Confiar no processo. E abrir os olhos para tudo que pode te ajudar, sabe? Tudo que pode ser algo que vai agregar para você, que vai acrescentar, faz. É aquilo que falam, né? Tipo, conhecimento é tudo, né? Ninguém tira de você. Eu acho que a mudança da minha mente foi tudo. Porque quando você muda a sua cabeça, tudo ao seu redor muda. E aí eu mudando, amadurecendo, eu consegui ser melhor para outras pessoas, ser melhor para o meu filho. Então eu acho que quando a gente amadurece e a gente é uma pessoa melhor, é o melhor de tudo. É o melhor de tudo. Você tem muito mais força para fazer tudo. É aquilo, né? Se você não cuida de você, você não consegue cuidar de ninguém. Para a área beauty, isso aí é essencial. Se você não cuida da sua rede social, se você não cuida da sua aparência, se você não cuida da sua mente, que é o principal, você não consegue cuidar de ninguém, muito menos da sua família. Para finalizar, tem algum plano futuro? Que você vai lançar alguma coisa até o final do ano? Alguma novidade? Então, já tem algumas alunas de outros estados que estão esperando há um tempo workshop online. Eu ainda não tenho data para lançar, mas a gente está montando toda a estrutura para montar algo de muita qualidade. Até porque, como eu disse para vocês, não tem tanta transista. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, sabe? É uma área que você começa comprando pouco material, gastando pouco, e é mais fácil de você ter uma visibilidade. Então, é algo que é legal para poder investir. Ainda não tem a data, mas eu vou ir postando no Instagram, né? Conforme a gente for anunciando. E quem quer fazer trança, onde que a gente te encontra? Passa seu Instagram pro pessoal. O meu Instagram é @brabatrancas. E eu atendo em Ribeirão Pires, no salão do Ítalo Contuono. E atendo em São Caetano, no salão da Adriele Bongiorno. E atendo em São Paulo, no espaço da Ana Vilauba, na Refor. Atendo em São Paulo todo, gente. Onde me chamar, eu tô indo. Muitos lugares pra ter acesso a você, sim, né? Então não tem desculpas. Bora, todo mundo fica maravilhosa. Sim. Sim. Quero agradecer, Kisa, por todos os insights, né? Todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, da sua trajetória, realmente muito inspiradora. Tenho certeza que, além de inspirar a gente, você também vai inspirar, né, muitas profissionais da área beauty, creators que quiserem se aprofundar nesse assunto, né? E aprender a criar conteúdo para se tornar referência na sua área como profissional. Aqui embaixo vocês encontram o link da nossa assinatura do Profissão Creator, onde a gente descomplica a criação de conteúdo para vocês crescerem e faturarem nas redes sociais. Obrigada, Isa. Também queria te agradecer pela participação, por contribuir com o nosso projeto e por ter essa história linda, maravilhosa, que com certeza inspirou muita gente. Foi o máximo, eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então tá bom. Até a próxima. Tchau, creators.